Boa noite. Programa Adriana Magalhães recebendo Rogério Iório, presidente do IBDN, que é um Instituto de Meio Ambiente. Por favor, Rogério, explica um pouquinho o que é o IBDN para nós. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. E eu queria te parabenizar pela tua atitude de ter convidado o Instituto a neutralizar o seu programa, né? E fazer um programa neutro de carbono. Que agora vai ter que ser explicado o que é um programa neutro de carbono, por favor. Essa é a ideia. Neutralização de carbono é uma coisa que não é muito comum ainda, né? É uma coisa que vem sendo difundida há pouco tempo, mas é muito interessante que as pessoas tenham realmente entendimento do que é a neutralização de carbono. Porque, assim, hoje em dia, com o advento do aquecimento global, com as questões climáticas e tudo mais, existe uma emissão muito grande de gases de efeito estufa, esses que causam aquecimento global. Aí vem todo aquele problema que gera junto, que é derretimento de calota polar e tudo mais, que vem causando todos esses aborrecimentos. E o Tratado de Kyoto tratou disso, e a gente brigou isso com o ECO 92, depois Rio +20, e todo mundo fala quais são as atitudes que nós podemos tomar para minimizar nossos impactos no meio ambiente. Uma delas é a neutralização de carbono. E como é que nós fazemos isso? Existe uma calculadora ligada com um software do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e essa calculadora ela calcula, através de dados que nós alimentamos, né, a emissão de gases de efeito estufa, que no caso aqui são emissões de carbono, né, ao meio ambiente, que são provocadas pelas nossas atividades. Nesse momento aqui. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque para nós, gás carbônico, por exemplo, você pode pensar no carro, no ônibus, isso sim. Mas aqui também? Sim, porque o consumo de energia elétrica provoca, o consumo de energia elétrica também emite gases do efeito estufa, não necessariamente carbono. Certo. Né? A queima de combustível fóssil em geral. Né? E quando os alimentos, quando entram em putrefação, eles geram metano, que é 21 vezes mais poluidor que o carbono. Então, quando você Chega a ser explosivo, sim, né? Quando você fala em gases do efeito estufa, você está falando de todos eles. Sei. Só que essa calculadora de carbono, o que ela faz? Ela pega todos esses vários gases, tá? E aí transforma isso em CO2 equivalente. Ou seja... ou seja... Um gás que a gente chama de equivalente aos outros. Tá. Né? E esse CO2 equivalente que nós colocamos na nossa calculadora e aferimos um número de árvores que devem ser plantadas para que durante o crescimento dessas árvores, em torno de 30 anos, elas retirem do meio ambiente aquela emissão daquela atividade. Então, por exemplo... É uma compensação. É uma compensação, com uma mitigação que você faz. Grandes eventos como o show de Rolling Stones, U2, já tem essas atividades. A Copa do Mundo da Alemanha foi neutra de carbono. A nossa será? A nossa Copa parece que vai ser neutra de carbono no Amazonas. Inclusive, nós estamos envolvidos nisso. No Amazonas me parece mais fácil, né? Tem bastante árvore lá. Tem bastante árvore. Inclusive, o estado do Amazonas é um estado privilegiado com a questão do Amazonas. Isso é muito importante o teu telespectador saber disso. Porque muita gente fala, estão desmatando, a Amazônia está desmatada. Peraí, a Amazônia realmente foi desmatada, mas não no estado do Amazonas, que tem 95% da floresta ainda em pé. Então, a floresta entra na América do Sul. Sim, então, ela quer dizer, a nossa está preservada, mais preservada? Nós temos uma série de problemas ainda no Mato Grosso, temos série de problemas no Pará, mas o estado do Amazonas, através inclusive do projeto do SUFRAMA, o Polo Industrial do Amazonas, que é muito importante. O que é o projeto SUFRAMA? O SUFRAMA é a Zona Franca de Manaus. Sim. Então, você na Zona Franca de Manaus tem 642 indústrias. Essas indústrias geram centenas de empregos. Então, o matuto, que antigamente estava no mato, tentando cortar uma árvore para poder sobreviver, hoje ele tem emprego. Então, o modelo de negócio do SUFRAMA, do PIN, do Polo Industrial do Amazonas, é um modelo de negócio muito interessante. Então, quando isso foi criado há mais de 40 anos, e agora a presidenta Dilma prorrogou por mais 40 anos, esse modelo mantém uma renda muito interessante para as pessoas no Amazonas. Então, você tem um polo lá gerando muito emprego. Para ter uma ideia, nós temos lá o Polo Duas Rodas, tem a Moto Honda, que ela tem 11.500 funcionários. É uma empresa que faz uma moto a cada 18 segundos. Nossa. É a melhor planta da moto Honda do mundo, fica no Brasil, no estado do Amazonas. Bom, mas da mesma forma que gera emprego e gera poluição. Então, na mesma forma que gera emprego, gera poluição. Então, existe uma taxa que essas empresas que ficam no Polo Industrial do Amazonas pagam
essa é uma taxa, sabe, como se fosse um selo verde que eles pagam lá, e esse valor é revertido para ações ambientais no Amazonas. Por exemplo, plantio de árvores... Recuperação de áreas degradadas, Sei. essas coisas assim. Essas empresas ajudam muito, além de gerar emprego, ajudam muito nessa situação também. Uma curiosidade, talvez os nossos telespectadores também tenham. Quando a gente fala em plantio de árvore, que árvore é? Eucalipto, pinheiro ou é floresta original? Então, isso é bem interessante, porque muita gente se atrapalha com essa situação. Planta reflorestamento. árvore. Eu plantei lá, eu peguei lá meu sítio e plantei 200 pés de eucalipto. Então, isso, veja bem. que é comum. Quando se fala em plantar árvores para neutralização de carbono, tá? Nós falamos em um mix de 80 espécies diferentes de mata atlântica, ou cerrado, ou, no caso da Amazônia, da região. Tem que ser espécies endêmicas da região, onde nós fazemos um estudo, um levantamento da memória florestal daquele local, e aí pegamos e plantamos ali. No caso, o Instituto tem um trabalho, né, as suas árvores, por exemplo, vão ser plantadas no Parque Ecológico do Tietê, aqui no núcleo de Engenheiro Goulart, que fica na região de Guarulhos, na região de Guarulhos, Ayrton Senna ali. Tá? Aquela região é onde nós estamos hoje, desde 2008, nós administramos os viveiros do parque. Então, o Instituto tem uma parceria com o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, e administramos os viveiros do parque desde 2008. Os viveiros são o quê? Mudas? Isso, os viveiros são onde nós produzimos as mudas que vão ser plantadas no parque. Então, desde o começo, terra, semente, água, tudo? Nós temos um projeto, inclusive, chamado de Semente à Floresta, que nós levamos crianças da rede pública de ensino a conhecer os viveiros. Que maravilha! Depois eles vão em áreas plantadas para conhecer as árvores já crescendo. É um projeto que chama de Semente à Floresta. É visitado lá o parque por crianças da escola pública. E uma das visitas que o Departamento de Educação Ambiental do parque faz é visitar os viveiros que são administrados pelo Instituto. E outras escolas, por exemplo, pessoas estão nos ouvindo, como é que faz, por exemplo, para a gente poder organizar excursão, ou levar as crianças, ou mesmo os adultos, porque isso é aberto a visitas monitoradas? É simples. Tem um departamento de educação ambiental dentro do Parque Ecológico do Tietê, é só entrar no site do Parque Ecológico do Tietê. Lá tem um departamento de educação ambiental, o responsável é o Fernando. Tem que entrar em contato com ele, ver a agenda e fazer um agendamento para levar a escola lá. É gratuito, fazer uma visita lá. Monitorada, inclusive. E grupos, por exemplo, se adultos querem ir, a gente quer conhecer, também pode ir? Sim, acredito que sim. Porque é muito diferente isso, né? Porque eu não sei qual é a sua visão, você que está completamente dentro da área, né? Tem um filósofo australiano chamado Peter Singer, que eu acho interessantíssimo, porque ele é filósofo, é contemporâneo, e ele é um ecologista nato. E uma das questões que ele fica pensando, por que o nosso planeta chegou nesse estrago que está chegando? E ele acha que está tudo relacionado com a necessidade exagerada que a mídia, eu estou falando a grosso modo, né? Existe uma sociedade de consumo muito grande, que se nós pudéssemos voltarmos a ser mais naturais, com menos necessidades, porque a gente pensa assim, você tem um carro, não basta. Vamos pegar simples, tem o rodízio, então você tem 2. Aí você tem uma outra coisa que também, por exemplo, nós tínhamos antigamente um banheiro nas casas, né? Pessoas que tinham a vantagem de ter banheiro em casa, era um banheiro, mesmo casas de luxo. Hoje em dia nós não temos mais um banheiro, nós temos suítes. Então, naturalmente, os banhos são muito mais prolongados. Televisores, era um televisão na sala, família inteira junto. Agora, cada um de nós tem uma televisão dentro das suas casas, né, dos seus quartos. Então, ele defende muito essa ideia de que uma forma de combater esse excesso de coisas que nós estamos produzindo, porque daí tem o próprio lixo, que é o lixo dos celulares, das televisões e dos carros em ferros velhos. Então, ele defende essa política de voltar ao mais simples. O que você acha dentro do seu instituto? Vocês têm assim umas campanhas para conscientizar as pessoas a se comportarem no mundo de uma forma mais saudável para o planeta? Sim, Adriana, veja bem. Eu costumo dizer que eu sou um ambientalista meio diferente. Até não gosto desse título, sabe? Ambientalista. Porque a primeira impressão que você tem, o ambientalista, pensa que o cara é aquele barbudinho que fuma cachimbo, tá com cabelinho. Então, o cabelo eu cortei.
Até cortei o cabelo por causa disso. Não, mas não é não, Adriana. Eu penso assim, eu acho que todas as pessoas hoje que estão ligadas ao meio ambiente, tá? Eu digo isso de cadeira porque o IBDN tem 23 anos e eu estou nisso há 23 anos, elas têm que ter uma visão global, global do negócio. Então você fala assim, poxa, tinha uma televisão, hoje tem 5, mas as 5 de hoje não gastam o que gastava uma 10 anos atrás. Sim, consomem recursos naturais, mas se tiver logística reversa e atenderem essas demandas, Espera um pouquinho. o produto Logística volta. reversa vem a ser o quê? Ah, então tá bom. Então vamos lá. A logística reversa o que é? Hoje em dia nós temos a lei que levou 20 anos para ser prorrogada no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se falou muito, agora já deu uma baixada na bola, mas ela tem que voltar à tona, porque agora em agosto nós temos a definição, os prefeitos vão ter que oficialmente utilizar aterros sanitários, não vão poder mais jogar lixo a céu aberto, que podem até ser presos por improbidade administrativa e uma série de outras coisas. As empresas, por sua vez, vão ter que adotar o processo de logística reversa. Por quê? Porque no entendimento dessa lei e no entendimento de nós, técnicos na área ambiental, o que nós precisamos? Todo mundo tem que assumir uma responsabilidade com o resíduo. Certo. Quando aquela garrafinha de água ela é produzida na empresa, o resíduo é da empresa. Quando vai para o distribuidor, já tem uma compartilhação. Entendeu? Nós estamos compartilhando o problema. Do distribuidor para o revendedor, do revendedor veio para a minha mão. Eu também sou corresponsável. Então vai ter uma coisa chamada responsabilidade compartilhada. Tá? E da responsabilidade compartilhada nasceu o quê? Essa garrafinha tem que voltar ali, ó, que é a logística reversa. Para que eu não tenha que continuar gastando recurso natural, eu vou fazer o quê? Eu vou reciclar. Então, aquilo que se fala há anos, os 3 R, repensar, reciclar, reusar, agora reutilizar. Virou lei. Então, acaba virando lei, porque infelizmente se não for pelo amor, vai pela dor. Então agora vamos mexer aonde? No bolso. Tá? Aí funciona. Aí começa a funcionar tudo. Mexeu no bolso, começa a funcionar. Então a lei agora é essa. Né? Então, por isso que eu te falei, eu não sou contra a produção de novos produtos, desde que esses produtos sejam amigáveis ao meio ambiente. Desde que hoje o empresário, o arquiteto, ou seja quem for que está bolando um novo projeto, já pense em tudo isso. Que produto que eu vou usar, né? Da onde vai sair, se ele é reciclável ou não, que impacto que ele causa, o ciclo de vida disso no meio ambiente. Ele tem que pensar tudo isso hoje. Hoje não dá mais para você falar assim, vou lançar um produto no mercado e pensar só que cor que ele vai ser. Quer dizer, você está propondo assim materiais inteligentes. Sim, lógico. Então não adianta vir com, por exemplo, eu escuto gente falar assim, nossa, vamos acabar com o plantio de eucalipto, que o eucalipto acaba com o planeta. Pô, tá bom, desemprega aí 10 milhões de pessoas que vivem do mercado de celulose, madeira e tudo mais, tá? E aí faz o quê? Continua arrancando árvore da floresta nativa, porque o eucalipto está aqui para proteger a floresta nativa. Exato. Se nós não tivéssemos plantio de eucalipto no estado de São Paulo, não tinha uma árvore a pé no Amazonas. Pinheiro também tem essa função. Também, tem Pinheiro. Aí você tem Guanandi, você tem Nim, você tem uma série de árvores. Sim. Tudo bem que o eucalipto não é nativo, é uma árvore exótica. Eu não vou fazer plantio de neutralização de carbono no Parque Ecológico do Tietê com eucalipto. Lá eu uso árvores de mata nativa, é lógico. Há um estudo todo para ver que árvore será plantada. O que você não pode fazer é tratar os segmentos de mercado dessa forma. Vamos parar com isso, vamos interromper aquilo, vamos desligar aquilo da tomada. Não é assim que se faz. Então você tem que ter estratégia, a estratégia tem que entender a sustentabilidade, que o tripé da sustentabilidade é o economicamente viável, o ecologicamente correto e o socialmente justo. Certo. Não pode funcionar se os 3 não estiverem equilibrados. Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem que pôr o ser humano sempre em primeiro lugar. Sim. E é uma visão holística, né? Nós somos um todo. Não é exatamente só árvore, só isso, só o caso aquilo. daquele ali, aquele segmento específico. Exatamente. Você tem na minha visão, o entendimento que eu tenho do negócio é diferente. Né? Eu até chego, às vezes, a ter problema em algumas... No grupo. No grupo. Os ambientalistas, às vezes, pô, esse cara aí e tal. Por quê? Eu tenho um entendimento diferente, eu tenho um entendimento muito socioambiental. Eu falo assim, peraí, o quanto eu posso tirar daqui para não prejudicar o dali? Né? Desde que tudo fica harmonizado. O que nós temos hoje é uma desarmonia. É só o que está acontecendo. Então, vamos reduzir o consumo,
Não há necessidade específica de se reduzir o consumo se nós entendermos que, depois de consumido determinada coisa, com consciência, ela pode retornar e voltar a ser outra coisa, ou até a mesma coisa. Uma pergunta, um produto, por exemplo, as garrafinhas PETs que todo mundo usa, né? Coca-Cola ou qualquer produto, refrigerantes em geral, a água, tudo. Por exemplo, quantas vezes a garrafa reciclada é reciclada? A garrafa PET, por exemplo, pode ser reciclada quantas vezes quiser. Ah, é? Não tem Como não o vidro tem... também, o vidro também não tem problema. uma... Alumínio, o Brasil é campeão mundial de reciclagem de alumínio. Campeão mundial. 95% do que é produzido no Brasil de alumínio, em matéria de latinhas, o Brasil recicla. O Japão, até 5 anos atrás, era o Japão, hoje o Brasil, há 5 anos, é campeão mundial. E você acha que é por causa do meio ambiente? Não. Custa R$ 3,60 o quilo do alumínio. Nós estamos fazendo uma seção social, não é questão ambiental. Bom, mas mesmo que o ganho secundário é esse, então está ótimo, não, né? Tá bom. A importância mas você entendeu onde eu quero chegar? Mas por isso Nem que eu tudo te pode pergunto... ser só para o lado ambiental, você tem que entender o todo do negócio. A garrafa PET está boiando, você precisa de 30 garrafas PET para fazer 1 quilo, e na hora que você for vender, você afere 50 centavos, 70 centavos. Quem quer catar a garrafa PET para vender se ela não vale nada? Bom, já começa então de outro problema, porque a garrafa PET não deveria estar boiando, deveria estar no lixo reciclável, né? Primeira coisa está aí. Primeira coisa. É? E aí entra o Instituto aí com entra o nosso trabalho de educação. O grande Vocês segredo, têm educação na escola? Vocês têm uma apostila, alguma coisa, cartilhas? O que vocês têm? Adriana, eu vejo assim, são 23 anos. Durante um grande tempo nós pensamos que meio ambiente era uma discussão que a gente tinha que ter dentro de centros acadêmicos, né? Certo. Depois fomos para os centros empresariais. Depois o setor foi discutir não sei aonde. Tal. E o que nós descobrimos? Que a questão toda é no cerne. E para você resolver o cerne, você resolve aonde? Na criança. Aí vem vai falar assim, eu já escutei muita gente, pô, mas é muito piegas. Todo mundo fala que é a criança que é a solução, mas é verdade. Mas é verdade. É a criança, eu concordo plenamente. É a criança que é a solução. Porque se a criança tiver consciência ecológica, e ela, como cidadão, tiver uma consciência ecológica, essa criança vai ser um adulto melhor. Ela já vai crescer com isso dentro do seu subconsciente. E aí, quando ela chegar a ser um empresário, diretor de uma empresa, um engenheiro de uma obra e tal, ela vai falar, peraí, eu aprendi lá atrás que eu tenho que fazer direito. Porque ser sustentável faz parte da ética. Sim. E tem que ser pegar a criança na tenridade. Exatamente. É mais um dos componentes da ética, que a ética não é só não roubar, não matar, a ética é um todo também. Sim, nós temos que ver... Nós podemos incluir dentro desses mandamentos, supostos mandamentos, não roubar, não matar, não poluir. Exatamente. Eu acho que deveria pôr não mais utilizar de forma irresponsável os recursos naturais. Nós já você pode aí colocar um Nós já estamos aumentando os 10 mandamentos, está para o nosso dar uns 20. Na minha mão virava uns 30 mandamentos, mas hoje já relaxei. Mas e daí? Chega na escola, pega a criança, como é que é o método para poder chegar aí? O que nós fizemos? Eu tenho uma facilidade muito grande de falar, de escrever. Eu sou um consultor ambiental, né? Eu tenho uma empresa com mais de 30 anos. Antes do Instituto, eu já tinha uma empresa nessa área de consultoria, né? Só que nunca aconteceu nada, porque, na realidade, meio ambiente no Brasil tem 5 anos, 6 anos que vem, mesmo com a Eco 92, não pensa que saíram da Eco 92 todo mundo falando de meio ambiente. Falaram no café do outro lado da rua. Sim. E aí morreu. Né? Agora vamos ver o que nós vamos fazer e tal. O que acontece? Nós descobrimos que o trabalho era justamente educar a criança. E como se educa uma criança? Tem que ser de forma lúdica, de forma divertida. A criança tem que se envolver. E para se envolver, pelo menos na minha época, o que mais me deixava apaixonado era gibi. Verdade. Né? Eu lia a Turma da Mônica, Tio Patinhas, eu tinha aquela moedinha do Tio Patinhas, que eu achava que com ela eu ia ter todas aquelas outras. Mergulhar dentro das moedas.